Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam na plena paz de Jesus Cristo. Recentemente gravei, inclusive para o canal Manaim versus Anátema, gravei um vídeo, é este aqui. O título é A Omissão dos Ex-Membros das Seitas. Então, neste vídeo eu relato a experiência que eu tive e a consciência que eu criei ao perceber que realmente ao seguir os ensinamentos de uma seita, ensinamentos heréticos, ensinamentos antibíblicos e orientações e práticas que eram estabelecidas ali pela liderança desta seita, eu errei com muitas pessoas. E neste vídeo eu mostro que se nós identificamos que erramos, então, no meu ponto de vista, não basta, não é suficiente você dizer, ó Deus, me perdoe, especialmente quando você sabe que você tem condições de se dirigir às pessoas que você ofendeu, se dirigir às pessoas que você publicamente influenciou em um caminho que não é o melhor caminho, que você então, primeiramente, que você se desculpe, que você peça perdão a essas pessoas e que você também tente restituir a verdade, né? Restituir no sentido de, ao você apresentar a verdade, você desfazer a mentira que você ajudou a implantar na mente dessas pessoas. Então, isso é uma forma de restituir. Eu vou restituir você ao estado original, antes de você, né, abraçar uma mentira e trazer você de volta para um ensinamento que seja o ensinamento mais puramente do Evangelho. Então, eu falei sobre isso e, curiosamente, depois eu percebi que eu falei de tudo aquilo que eu posso ter errado, de toda a má influência que eu posso ter oferecido e também de ter falado do modo como eu pretendo fazer essa restituição, exatamente apresentando no canal essas posições que ajudam você a se libertar do erro que eu ajudei a colocar você. Então é a minha forma de restituição, mas eu percebi que eu não falei expressamente que eu me arrependo sim de ter feito isso, de ter trabalhado desta forma, de ter sido induzido e ter reproduzido esses erros e que eu, ao me arrepender, eu preciso sim de pedir perdão a todos vocês que porventura tenham sido prejudicados, afetados, emocionalmente ou de algum modo em algum culto por eu estar conduzindo algum culto com mensagens que tenha te induzido a ficar preso numa seita, uma seita que de repente depois prejudicou a sua família. Então eu fiz parte do processo de prejuízo e eu me arrependo e peço que você me perdoe. Eu já tinha feito isso num outro vídeo, vou mostrar aqui para vocês. O vídeo é o seguinte, é este aqui, ó. Cuspindo no prato que comeu. Este vídeo ele está no canal Maranata Anátema. Neste vídeo, eu já tinha iniciado este assunto um tempo atrás, já tinha falado da questão dos ex-pastores que saem da Maranata e que muitas vezes eles pensam que realmente eles não precisam, não precisam se importar com as pessoas que eles deixaram para trás. Às vezes aquele rebanho que ele trabalhou, né, incutiu na mente deles uma coisa errada e ele não tem mais responsabilidade nenhuma com essas pessoas. Então, assim, eu penso diferente. Lógico, né, irmãos? A gente respeita a posição de cada um vai fazer realmente aquilo que achar certo, mas eu não posso deixar de manifestar o meu pensamento. Eu sei que às vezes as pessoas elas entram em contato comigo e dizem, olha, mas o meu caso é diferente. Amém, se o seu caso é diferente, o seu caso é diferente, né? O que eu posso fazer? Eu estou dizendo de um modo geral, de um modo amplo, do modo como eu enxergo, tá bom? Mas isso sem querer ofender ninguém, porque eu sei que, no geral, também todos foram vítimas, inclusive os pastores. Mas neste vídeo que eu citei para vocês, o cuspindo no prato que comeu, eu trato especificamente da questão dos pastores e mostro como eu acho que seria interessante se os pastores eles tivessem a preocupação de realmente de tentar corrigir o mal, porque se eles foram parte do problema, eu acredito que eles deveriam ser parte da solução. E uma observação, eu vou passar o vídeo, vou trazer o vídeo então para ser o complemento deste que eu estou fazendo essa introdução e queria fazer uma observação antes.
Vejam só, eu me desliguei da Igreja Maranata há 16 anos. E nesses 16 anos eu não fiquei parado. Enquanto eu estava na Maranata, eu também não estava parado em termos de leitura bíblica, em termos de meditação. Embora eu estivesse fazendo uma leitura sempre direcionada, né? Aquela leitura direcionada que você fica lendo, procurando revelações ali, procurando ver o que você consegue, né? Esse número, com aquele fato, com aquele negócio. Então, a minha leitura ela foi prejudicada pelo fato de eu estar na Igreja Maranata, mas eu nunca deixei de ler. Né? Não, nem nunca deixei de ler, nem nunca deixei de incentivar as pessoas a ler. Então, teve até igrejas por onde eu passei que eu fiz aquele trabalhozinho de leitura, né? Leitura anual da Bíblia, e nós íamos lendo todos juntos, e é lógico, né? Na minha compreensão, eu ia, né, tentando ajudar naquela leitura anual. Então, eu fiz isso. Então, eu nunca estive parado, eu nunca estive numa igreja acomodado. Eu sempre estive buscando um desenvolvimento, um crescimento e um conhecimento. E disso, logicamente, me levou ao desligamento da Maranata. E depois, então, eu ainda pensando que realmente porque a gente vem com aquele pensamento da Maranata, a gente acha que a gente tem alguma coisa diferente para fazer no mundo. Então, quando eu saí da Maranata, eu ainda tinha esse pensamento, e por esta influência, você fica achando que você é essencial para fazer alguma coisa que Deus precisa fazer só por meio da sua vida. Então, por conta disso, eu ainda insisti no modelo institucionalizado por muito tempo. Porque eu achava que as pessoas que estão saindo, as pessoas que estão migrando, as pessoas que estão passando por seitas, as pessoas que estão, né, vivendo ali no neopentecostalismo, que eu passei a conhecer bem o neopentecostalismo, passei a conhecer muito bem o pentecostalismo e também a tradição por conta do estudo teológico, obviamente. Então, eu passei a conhecer um pouquinho mais esse ambiente religioso. E então eu ainda acreditava que eu precisava institucionalizar, eu precisava de ter uma igreja, um lugar onde aquelas pessoas, né, que eles estivessem com problemas aqui ou ali, eles tivessem até mesmo uma acolhida, e que eu teria também condições de oferecer a pessoas que não conheciam a Cristo um lugar muito bom para que elas ficassem. É uma ilusão, é a minha ilusão, né? Eu não sei se é o que passa na cabeça de outras pessoas, mas a gente fica com aquela impressão de que Deus tem alguma coisa especial para fazer por meio da sua vida. Então você precisa. E um dia eu percebi, e percebi o seguinte: eu estava com uma igreja institucionalizada numa rua, e um dia eu falei para Roseli, eu vou contar quantas igrejas tem nessa rua aqui. Aí eu saí lá do início da rua, lá de cima, e fui até embaixo, até a última igreja. Então, contando também com a igreja que eu era pastor, que estava ali naquele meio, havia 26 igrejas. Pasmem, 26 igrejas numa rua, de uma ponta a outra, 26 igrejas. Então tinha uma igreja na frente, logo em frente, tinha uma igreja, né, dois lotes depois da minha direita, tinha igreja para a esquerda. Então era assim, era uma igreja atrás da outra. Era ótimo, não era? Porque as pessoas dizem, é melhor ter uma igreja do que ter um bar. Óbvio, mas eu também concordo, é melhor ter uma igreja do que um bar. Mas do meu ponto de vista, eu passei a não ver muito sentido de ter mais uma igreja, no meu caso, né? Ainda mais eu que me deslocava uma distância maior. Por quê? Porque, de fato, eu não iria fazer nada melhor, né? Não iria fazer nada melhor. Às vezes a gente pensa, não, mas você vai fazer alguma coisa diferente. Não vai, né? As pessoas que estão com você, elas vão se encontrar em qualquer outro lugar. Você não é o salvador da pátria. Estou falando por mim, né? Eu não sou o salvador da pátria. Não vai ser o local que eu criar é que vai fazer a diferença no mundo, ou nem naquela rua, né? Então, se eu não estando lá, eu pensava, não falta opção para as pessoas aqui e de coisas até melhores do que o que eu posso fazer. Por quê, irmãos? Existem profissionais da religião no sistema religioso, esse institucionalizado. Existem profissionais, existem pessoas
que fizeram um curso. No curso de teologia, você tem isso, sabia? Olha só, para quem nunca fez, tem lá aconselhamento pastoral. Então, as pessoas elas são muito bem treinadas. Então, tem diversos seminários e cursos para casais, para criação de filhos. Existe, irmãos, um mundo e pessoas que vivem se especializando. Então, existem muitos profissionais para poder trabalhar com pessoas no sistema institucionalizado. Então, eu ficava pensando, eu trabalho e trabalho muito. Me esforçava, sim, muito para poder estar ali, para poder dar uma contribuição, para compartilhar com um grupo de pessoas. Mas vejam só, chega um determinado momento que você começa a pensar, você vai fazer alguma coisa melhor? Não vou fazer uma coisa melhor. Né? Existem igrejas que são muito mais bem estruturadas da melhor que eu possa edificar. Então, e de repente, com muito mais estrutura física, com muito mais estrutura de ensino, com muito mais estrutura de pessoas trabalhando do que você. Então, às vezes a gente fica com aquela ilusão que você, não, vou montar um lugarzinho aqui, e aqui nós vamos crescer, daqui a pouco eu tô, né, em todos os lugares do Brasil, aí eu vou ser aí um novo Gedeuti. Às vezes isso passa pela cabeça das pessoas, né? Às vezes pode passar. Na minha não passou porque eu não tinha condições, nunca tive, não é verdade? Eu trabalho, né? Como é que eu ia ficar lá cuidando de coisa aqui, cuidando de coisa ali? E quando, num determinado momento, a gente realmente chegou a ter unidades em diversos lugares, eu percebi que eu não dava conta. Eu não tinha condições de levar aquilo adiante. Então, eu comecei a perceber que é uma ilusão. Às vezes as pessoas dizem assim para você, por que você não usa o seu canal para pregar o evangelho, né? Porque às vezes as pessoas, primeiro, que elas não sabem exatamente o que é o evangelho, né? Elas não entendem muito bem. Então elas acham que é o evangelho, eu vou fazer um canal aqui para pregar algumas mensagens. O cego de Jericó. Tá bom. Então eu vou criar um canal aqui para trazer algumas mensagens. Vou falar do cego de Jericó, vou falar do paralítico lá de Betesda, vou falar, né, sei lá, da samaritana, da mulher pega em adultério, vou pregar aqui então coisas do ministério de Jesus. Tá ótimo, maravilha. Eu tenho condições de fazer isso. Tá bom. E por que você não faz? Irmãos, porque eu não vou fazer melhor do que o que milhões de pessoas estão fazendo. Né? Se você acessar e coloca qualquer uma dessas mensagens aí, você vai encontrar alguém pregando e explicando muito melhor do que o que eu explicaria. É simples assim. Eu iria ser mais um canal para falar o que 1 milhão de pessoas estão falando. Então, o que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber, eu não estou dizendo que isso é uma coisa que pode de repente estar se passando com você. Agora, para chegar onde eu estou, foram 16 anos. Foram 16 anos. Então, eu não saí da Maranata há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos. Entenderam, irmãos? Então, o que eu vejo as pessoas fazendo hoje, eu olho e penso assim, eu já vi esse filme. Eu já vi esse filme. E agora, eu vou lá dizer para a pessoa que ela vai fazer alguma coisa que não vai dar. Não, deixa tentar. Deixe que todos tentem. Cada um que abra a sua igreja aí e tente fazer. Não é verdade? Agora, hoje eu reconheço. Por exemplo, você tem igrejas bem formadas, bem estruturadas, grandes, e que vão fazer uma coisa, e são centenárias, são igrejas de séculos. Você não vai fazer nada melhor do que isso. Você não vai trazer uma mensagem melhor do que esses pastores estão trazendo. Nem eu. Imagine eu, então. Aí, qual é a contribuição que eu posso dar efetiva? Aquela que muitos outros não conseguem fazer, né? Então você pega lá, tá bom, tem grandes pregadores e pessoas que têm mensagens maravilhosas na internet. Você tem, as pessoas citam, né? Eu vou falar os mais comuns, eu não estou dizendo que eu concordo com eles não, tá bom? Eu estou só dizendo os que são mais conhecidos e que a gente ouve falar muito. Tem um lá que, nossa, assisti Luciano Subirá. O outro lá, o Paulo Júnior. O outro foi o Hernandes Dias Lopes. O outro foi o Augustus Nicodemos. E tem uma infinidade de pessoas
que realmente apresentam ali as suas doutrinas bíblicas de modo fantástico, né? E eu não vou concorrer com ninguém, nenhuma dessas pessoas, porque eles estão, né, em tempo de exposição, em treinamento muito mais avançados do que eu. Só que é o seguinte, uma pessoa que está na seita Maranata, ela pode escutar uma mensagem lá do Hernandes Dias Lopes e ela não vai se libertar da Maranata. Porque o Hernandes Dias Lopes está lá, pregando lá naquela linha doutrinária dele lá. Agora, ele não conhece Maranata. Ele não conhece Maranata como eu conheço. Ele nunca esteve na Maranata. Ele não conhece Gideão Tigueiros como eu conheço. Ele não conhece o sistema de uma seita como eu conheço. Então, o que acontece? As pessoas, lógico que elas não vão reconhecer isso, eu sei. Elas vão dizer, não, como foi que você se libertou? Eu me libertei ouvindo lá o Augusto Nicodemos, o Paulo Júnior, tá ótimo, tá bom. Mas se você não tivesse, seja sincero, se você não tivesse realmente refletido, né, pelo menos da forma como nós apresentamos, sobre clamor pelo sangue de Jesus, consulta a palavra, dons espirituais, aquela questão lá dos meios de graça, salvação por ato e processo, quimerismo, quinta medida, tem tantas outras que você tem aí, obra de Davi, obra de Saul, Sansão, tabernáculo, quarta trombeta. Se você não tivesse visto pessoas tocando nestes pontos para mostrar para vocês que isto não é bíblico, talvez ouvindo a mensagem de uma outra pessoa, de um grande pregador, você ia até achar bacana. Mas você diz assim, é tão bacana quanto a mensagem que eu escuto aqui na Maranata ou em qualquer outra seita, né? Porque de repente você, não, aqui eu estou muito bem acomodado. Você precisava de alguém para espetar você no ponto que a gente sabe que realmente vai tocar. Entenderam? Então, muitas pessoas, né? Muitas, lógico, não estou dizendo que a pessoa não possa se libertar apenas estudando a Bíblia, porque isso aconteceu inclusive comigo. Mas o canal, ele ajuda muito. E muitas pessoas saíram e depois vão lá, vão seguir qualquer um desses aí. E tá ótimo para mim. Entendeu? Vão seguir até um pastor que saiu da Maranata, uma igrejinha que abriu, né, uma terceirizada da Maranata, uma genérica, sei lá, não importa. Mas se você conseguiu pelo menos dar aquele primeiro passo, irmãos, porque o difícil é o primeiro passo. O difícil é você ser deslocado de dentro de uma seita para fora, né? Depois tudo é mais fácil, depois você consegue mudar com muito mais facilidade. Entenderam? Então muitas pessoas saíram da Maranata, isso há muitos anos, aí foram para Louvai. Foi ruim? Não, foi ótimo. A Louvai, nem sei como é que tá hoje, nem sei se existe mais. Mas foi muito bom, sabe por quê? Deslocou a pessoa da Maranata e jogou ela numa outra coisa, e já com um senso crítico maior, e dali ela vai para outro lugar qualquer. E se não quiser, não vai nem para lugar nenhum, fica desinstitucionalizado. Mas o importante é você conseguir fazer esse trabalho. Então, eu percebi isso. Eu percebi que a minha contribuição, né, no meio de 26 igrejas, ela era pífia. E eu descobri também que a minha contribuição para, vamos dizer assim, para a evangelização, para tirar pessoas das trevas, ela seria muito maior se eu realmente tocasse, né, ali nos pontos para libertar as pessoas de uma seita específica, no caso da Maranata. Por quê? Porque para falar de Jesus e para poder realmente compartilhar com alguém a salvação em Jesus, qual o melhor lugar para você fazer? É no corpo a corpo, é com o seu amigo, é aquela pessoa que é o seu colega de trabalho, é aquela pessoa que você foi fazer ali um curso, um curso de especialização qualquer, né, sei lá, qualquer curso, é nas suas férias, quando você está lidando, você está ali num grupo de pessoas ali que estão se encontrando todos os dias no hotel, estão conversando, estão batendo papo, você vai compartilhar, é assim que é mais efetivo. Porque você está ali conversando, está se dedicando àquela pessoa em especial, está cuidando dela, está falando dela, está tirando as dúvidas dela, está ajudando, Irmãos, e depois essa pessoa, é como eu falei para você, ela pode ir para qualquer um lugar desse que ela achar melhor, né?
E tantas igrejas bem estruturadas que vão acolher, que vão tratar, que vão fazer ensinos bíblicos, tem uns que vão fazer encontros de casais, educação de filhos à maneira de Deus, veredas antigas, né? Tantos trabalhos de libertação, não sei das quantas, e aí vai. Então, a gente precisa, irmãos, ser até um pouquinho racional nesse sentido. Onde você pode ser mais útil e mais eficaz? A minha eficácia em outros trabalhos, ela era muito menor. Muito menor. Eu não sei quantas pessoas já se libertaram da seita. Não sei quantas, mas eu sei que são muitas. E eu acredito que eu consegui libertar eu, Roseli, Joaquim, Antônio Jorge, Júnior Magalhães, Rodrigo Macharé, o Rodrigo do canal Maranata em Revista, eu não sei o sobrenome dele. Eu sei que estas pessoas, juntando tudo, o trabalho de desmonte, né, de uma mentalidade sectária, ele foi muito maior. Eu acredito que ao longo dos anos eu consegui, eu, Roseli e o canal, nesses 2 anos aí de canal, né, de 2019, mas aí o canal caiu, começou em 2020, nesses 2 anos e meio de canal, nós conseguimos fazer um trabalho muito mais efetivo do que o longo tempo que nós passamos ali pagando um aluguel, né, e comandando às vezes um grupo aí de 100, de 200 e 300 pessoas, né, e seminários, igreja aqui, igreja ali, igreja lá. Eu acredito que nós somos muito mais efetivos e o trabalho de libertação é o mesmo. Então isso acontece e às vezes as pessoas que vão saindo da Maranata, esses pastores que vão saindo da Maranata, eles seriam muito mais produtivos se eles realmente se empenhassem em desfazer tudo aquilo errado que eles implantaram na mente das pessoas. Seria um grande trabalho. Ah, mas não ia ter destaque para ninguém. É isso mesmo. Às vezes não tem mesmo. Não tem destaque para ninguém, sabe por quê? Porque até mesmo se você for muito efetivo, as pessoas não vão reconhecer isso também. Você vai ficar com aquela sensação de que trabalhou, não conseguiu nada. Mas não é bem assim não. A gente sabe que muita gente está sendo alcançada, foi alcançada, ainda vai ser alcançada pelos vídeos que estão aí, depositados no YouTube, para que as pessoas possam ver. Então, eu lamento muito. Você pega aí, às vezes, 2, 3, 4 pastores, eles saem, vão para uma igrejinha, vão ficar lá disputando um púlpito, né? Vai chegar uma hora, então, que eles vão ficar insatisfeitos, vão querer, então, separar. Aí vai ficar um grupinho para lá, um grupinho para cá, um para lá. E aí, daqui a pouco também é difícil de você ficar mantendo um negócio desse. E podem até ficar com esse grupinho aí 10, 20, 30 anos. Mas é muito pouco produtivo, né? Se você pensasse que você tem um conhecimento e que você pode realmente, né, invadir o ambiente do diabo e dali resgatar uma pessoa que está cativa, que está presa, isso é muito mais efetivo, né? Ou então você faz o seguinte, ou então você pega e vai para dentro de uma periferia, desses lugares mais difíceis de acesso, e tenta entrar lá para resgatar uma pessoa que está lá dentro lá, né? Acredito que você não vai conseguir, você sabe por quê? Porque vai conseguir quem está lá, quem é de lá, quem conhece o que está lá, quem conhece a vizinhança, quem sabe se circular por lá, quem sabe dos hábitos de lá. Então não adianta eu querer me embrenhar num lugar desse. Lá tem gente que vai fazer isso melhor. E se eu for para outros lugares também, é a mesma coisa. Eu não sei se eu consigo ser claro, mas a minha ideia é essa, né? Acredito que você conseguir libertar uma pessoa do engano e do erro, tanto faz se o engano do erro é do erro do pecado, que a pessoa está no adultério, que a pessoa está lá na desonestidade, ou se é uma pessoa que está lá vivendo presa numa seita, crendo em doutrinas mentirosas, apoiando e financiando um anti-evangelho, vivendo sob o domínio de um ditador, vivendo muitas vezes sendo explorado, vivendo muitas vezes sob uma influência que é prejudicial à sua família. Então, essa pessoa, ela tá tão ruim quanto aquele que está lá no mundo lá. Não tem muita diferença, não. Então, se você resgatar uma pessoa do mundo ou se você resgatar uma pessoa de uma seita, parabéns, o trabalho é o mesmo.
desde que essas pessoas depois elas, né, venham convergir para o Evangelho, para seguir no Evangelho. E isso pode ser feito em qualquer lugar, em qualquer dessas igrejas aí, ok? Vou passar para vocês agora, dando continuidade, o vídeo que eu gravei, então, o Cuspindo no Prato que Comeu, vou emendar neste aqui e eu espero, sinceramente, que ele possa ter alguma utilidade para vocês, ok? Especialmente para os pastores que parem e que meditem. Se você ajudou a espalhar o mal, por que não ajudar agora a espalhar o bem? Né? Se você ajudou a difundir mentiras, por que agora você não combate a mentira e tenta apresentar a verdade? Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique então com o vídeo, né, Cuspindo no Prato que Comeu. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Hoje nós vamos apresentar uma breve resposta a algumas questões que são recorrentes nos comentários do nosso canal. As questões são as seguintes. A primeira questão: você ficou 20 anos na Igreja Maranata e agora diz que está tudo errado. Então, você reconhece que mentiu por 20 anos, que enganou pessoas por 20 anos? Segunda questão: agora você então nega tudo aquilo que Deus operou na sua vida naqueles 20 anos? Você nega todas as operações do Espírito Santo daqueles 20 anos? Isso não é cuspir no prato que você comeu? É uma referência a uma ingratidão com algo que um dia foi de muito valor. Enfim, terceira questão: negar o que você ensinou por 20 anos, isso não seria uma falha de caráter? Bom, esse é o resumo daquilo que nós ouvimos com frequência e é claro que nós sabemos que as pessoas que dizem isso, elas estão apenas repetindo aquilo que elas também ouvem com frequência no âmbito da Igreja Maranata. Querem ver? Esse é o grande problema dos que caem. Pensam que o Espírito Santo. E outros que querem acompanhar, pensam que o Espírito Santo está com aquele ministério. Abandone isso, deixa para lá. Caiu, foi para lá, deixa embora. Ele escolheu o que ele queria. Ele abandonou a coisa mais preciosa. Ele negou o dia que ele foi à frente, diante de toda a igreja. Ele não respeitou a sua vida, a ovelha. Aquilo que ele disse que depois de 20 anos mudou de 30, 40, seja o que for, não justifica, porque ele levou 40 anos mentindo. Ele não tem direito, ele não tem valor. Esse homem não tem valor. Não é nem questão espiritual, é questão de caráter. Eu não posso pregar uma coisa hoje aqui e amanhã vir aqui dizer, para todo telefonar para um e para outro, para dizer que a obra está errada e que eu estou certo. Eu não posso fazer isso. Isso é uma falta de caráter. Como é que eu vou dizer que o Espírito Santo revelou nesses 40 anos e amanhã eu vou dizer que eu não creio? A linha do Espírito é muito séria. E as pessoas pensam que mudando de lugar, está tudo bem. Inicialmente, me parece que fica bem claro que no julgamento do presidente da Maranata acerca de outras pessoas, então quem sai da Igreja Maranata caiu da graça de Deus, abandonou a coisa mais preciosa, negou tudo o que ensinou, estando à frente da igreja, e não respeitou as ovelhas que um dia estiveram sob seus cuidados. Bom, parece que esse recado ele está dirigido a pastores que se desligaram da Igreja Cristã Maranata. Segundo o presidente da Maranata, se um pastor sair da Igreja Maranata, então ele caiu. Não é isso mesmo? Embora ele não diga isso objetivamente e com clareza, é o que se pode extrair desse conjunto de palavras ditas por ele. Ele diz algo assim: caiu, foi para lá, deixa ir embora. Mas, meus irmãos, será que essa premissa utilizada pelo presidente da Maranata, ela é válida? Será que ela é verdadeira? É correto dizer que somente na Igreja Maranata há salvação? Se você disser que sim, que só na Igreja Maranata o homem pode ser salvo, então nós podemos concluir que o presidente da Maranata está certo. Mas se você, com a sinceridade de um cristão que já leu pelo menos o Evangelho de João, se você compreende que Jesus
Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Lembram? João, capítulo 1, versos 11 e 12. Então, se você reconhecer que a salvação ela está em Jesus e não em uma denominação em particular, então, se há salvação fora da Igreja Cristã Maranata, a informação dada pelo presidente da Maranata está equivocada. Ou seja, se há salvação fora da Maranata, então nós temos de reconhecer que o presidente da Maranata levou todos os ouvintes a chegarem a uma conclusão falsa. Ou seja, que um pastor que deixa a Maranata caiu. Vocês percebem, conseguem perceber o porquê? Eu já falei, porque a salvação ela não está em um lugar, mas ela está em Jesus. Pense bem. Se o presidente da Maranata estivesse certo, isso implicaria dizer que todos os cristãos do planeta Terra, aqueles que viveram antes da Igreja Maranata ser fundada, em 1968, todas essas pessoas morreram sem salvação. Ou seja, os cristãos que viveram depois da Igreja Primitiva e antes da fundação da Igreja Maranata não se salvaram. Nem Lutero, nem os demais reformadores do século XVI, nem os cristãos que viveram após a Reforma Protestante, nem os cristãos que viveram o grande avivamento do século XVIII, nem os cristãos alcançados pelo pentecostalismo do século XX, e nem os milhões de cristãos espalhados pelo mundo hoje em diversas denominações cristãs que não seja a Igreja Maranata. Todos, sem exceção, todos foram e irão para o inferno. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessas? Você realmente acredita que todos os cristãos do mundo que nunca foram da Igreja Maranata ou que, porventura, tenham decidido sair da Igreja Maranata, todas essas pessoas são caídas, andam errantes na terra e vão para o inferno? É assim que você acredita? Ah, mas você pode dizer que o presidente da Maranata ele estava se referindo apenas aos pastores que saem da Igreja Maranata. Você pode dizer que ele não estava se referindo aos milhões de crentes que congregaram ou que congregam em outras denominações cristãs evangélicas, certo? Mas vejam só, mesmo assim, não faz sentido a afirmação do presidente da Maranata, por uma questão simples. Porque, ao julgar como caído, o pastor que sai da Igreja Maranata, ele pelo menos teria que ter dito para onde foram esses pastores. Eles apostataram da fé, eles se divorciaram da fé cristã, ou eles simplesmente estão em outras igrejas cristãs evangélicas? Ora, se esses pastores referidos pelo presidente da Igreja Maranata, se eles estão em outras denominações cristãs evangélicas, e se você admite que há salvação em outras denominações que não sejam a Igreja Maranata, então, referir-se a esses pastores como caídos nada mais é que uma conclusão precipitada e falsa. Bom, se isso ficou claro, vamos em frente. Você se lembra que ele disse também que quem saiu da Maranata abandonou a coisa mais preciosa. Pense bem. Que coisa mais preciosa é essa a que ele se refere? Deus, Jesus, o Espírito Santo? Pense, meus irmãos, por acaso Deus, Jesus e o Espírito Santo só estão na Igreja Maranata? É isso que você crê? Quem levou você a pensar assim? A Bíblia? Deus? Jesus? O Espírito Santo? Em que lugar da Bíblia você tem uma só passagem, um só versículo que lhe dê autoridade para fazer esse tipo de afirmação? Se alguém fez você pensar assim, é porque certamente não usou a Bíblia, mas usou um conteúdo doutrinário que não se encaixa em nenhum ensinamento, nem de Deus, nem de Jesus e nem do Espírito Santo. E se você disser que recebeu essa informação do Espírito Santo de Deus, você vai cair em outra contradição. Por quê? Porque o Espírito Santo que inspirou os homens que nos deixaram os textos bíblicos é exatamente o mesmo Espírito Santo que nos faz entender que a salvação está em Jesus e não em um lugar em particular. Logo, o Espírito que revelou a você algo diferente disso
não pode ser o mesmo Espírito Santo que revelou os escritos bíblicos sagrados. Então, meus irmãos, prestem bastante atenção. Se alguém diz que um pastor que saiu da Igreja Maranata e que foi para uma outra comunidade evangélica, ele abandonou a coisa mais preciosa que existe, certamente essa pessoa ela está te passando uma informação falsa. Mas não para por aí. Vejam só. Ele negou o dia que ele foi à frente, diante de toda a igreja. Ele não respeitou a sua vida, a ovelha. Aquilo que ele disse que depois de 20 anos mudou de 30, 40, seja o que for, não justifica, porque ele levou 40 anos mentindo. Ele não tem direito, ele não tem valor. Esse homem não tem valor. Não é nem questão espiritual, é questão de caráter. Eu não posso pregar uma coisa hoje aqui e amanhã vir aqui dizer, para todo telefonar para um e para outro, para dizer que a obra está errada e que eu estou certo. Eu não posso fazer isso. Isso é uma falta de caráter. Vamos examinar esse discurso? A primeira coisa que é importante você saber é que há pessoas que realmente ensinam mentiras e enganam pessoas conscientemente. Elas sabem o que estão fazendo. Eu conheço muitas pessoas assim, mas há muitas pessoas que estão apenas ensinando aquilo que elas aprenderam como verdade. Se elas estão ensinando alguma coisa errada, elas não estão fazendo por mal, mas elas estão fazendo assim por ignorância. E eu também conheço várias pessoas assim. Este, por exemplo, foi o meu caso em particular por muitos anos. Eu confiava em uma liderança que havia me dado uma cópia de um mapa a ser seguido. Eu tinha comigo um mapa original, mas a minha liderança me disse que eu não precisaria do mapa original, porque ele era muito complicado, com excessivas indicações, e que as pessoas que tentavam entender o mapa original, elas acabavam se perdendo em suas letras mortais, né? Aqueles caminhos mortais do mapa. Além disso, elas disseram que a cópia que elas tinham me dado continha as principais instruções do original, além dos acréscimos de atalhos e de desvio que eles haviam criados, né? E isso simplificaria muito a minha vida. E eu não precisaria, então, do mapa original, mas apenas daquela cópia que eles tinham me dado. E como eu não podia estudar cartografia, eles não deixavam, e eu também não podia comparar o meu mapa com o de outras pessoas de fora do grupo, então eu simplesmente seguia as instruções daquele mapa e eu ainda era como um guia responsável por conduzir outras pessoas que vinham atrás de mim. Até que um dia eu desconfiei que aquele mapa não era um mapa confiável. Então eu fui dar uma estudada no mapa original e percebi que a cópia que eu havia recebido não batia com o mapa original. E mais, essa cópia ela estava me levando para uma direção errada. Eu pensava que estava indo para um lugar, mas eu constatei que a cópia do mapa que eu estava seguindo, ela estava me levando para um destino completamente diferente daquele que eu pretendia chegar. A partir daí, eu tinha de tomar algumas decisões que mudariam o meu destino. Mas o que eu gostaria que vocês entendessem dessa história que eu contei é que a maldade ela não está em quem segue um mapa adulterado pensando que está seguindo o mapa certo. A maldade está em quem adulterou o mapa, em quem adulterou e entregou para mim, né, para que eu seguisse um mapa adulterado e ainda guiasse outras pessoas. Logo, com todo respeito, eu não posso concordar com nenhuma só palavra dita pelo presidente da Maranata neste áudio. Porque se alguém está usando um mapa adulterado e não tem consciência disso, ele não pode ser acusado de má fé. A meu ver, a má fé está em quem adulterou o mapa. Agora, deixando de lado essa ilustração, o fato é que se um pastor vinha defendendo e aplicando ensinamentos errados sobre questões espirituais, mas fazia isso porque estava seguindo uma cartilha da igreja e ele nem mesmo sabia que essa cartilha continha ensinamentos bíblicos equivocados, como esperar que esse pastor agisse de modo diferente, se ele estava na ignorância?
Na verdade, enquanto esse pastor está errando por ignorância, ele é apenas mais uma vítima de quem criou a cartilha com os ensinamentos estranhos à Bíblia Sagrada. Agora, a partir do momento em que esse pastor descobre que está seguindo uma cartilha desconectada das maiores verdades bíblicas, o seu caráter realmente vai ser revelado. Mas será que o juízo feito pelo presidente da Igreja Maranata sobre o caráter desses pastores que saem da igreja, esse juízo que ele faz está correto? Pense na seguinte situação hipotética. Se você fosse um pastor e um dia descobrisse que você estava enganado e que, por engano, também estava mantendo outras pessoas no engano, o que você faria? Por exemplo, imagine que você estivesse em um determinado lugar ensinando às pessoas que só existe salvação na sua denominação religiosa e que os demais grupos cristãos não passam de pessoas que estão vivendo uma tradição sem Deus ou que são apenas movimentos que não obedecem ao Espírito Santo e que por isso essas pessoas estão todas caminhando para o misticismo e que vão terminar numa condenação eterna, no inferno. Agora imagine que um dia você descobrisse que tudo isso que você estava ensinando estava errado e que nem Deus, nem Jesus, nem o Espírito Santo, nem a Bíblia concordam com isso que você estava ensinando. O que você faria? Opção A. Você continuaria a enganar as pessoas daquele lugar, mas agora conscientemente, e isso para não perder o seu cargo, a sua função, ou os seus privilégios, ou quem sabe até o status que você tem nesse lugar? Opção B. Você sairia de fininho daquele lugar, desapareceria sem dar notícias e nunca mais apareceria nem mesmo para avisar ou alertar aquelas pessoas que continuaram ali andando no mesmo engano que você esteve um dia e que inclusive você ajudou a propagar? Opção C. Você assumiria o seu erro, mudaria de posição e passaria a defender a verdade, inclusive procurando alertar as pessoas que você deixou naquele lugar sobre o erro que você descobriu? Então, qual dessas alternativas você acha que revelaria melhor o seu caráter? Segundo o presidente da Igreja Maranata, somente a opção A revela um bom caráter. Já a opção B até seria aceitável no ponto de vista dele, desde que esse pastor saia da igreja e fique bem quietinho, sem abrir a boca, que ele não conte aquilo que ele descobriu para as outras pessoas que ficaram na igreja. Nós respeitamos o conceito de caráter dele, mas nós devemos registrar que o nosso conceito sobre o bom e o mau caráter é bem diferente do conceito dele. Segundo a nossa moral, a nossa ética, a nossa consciência cristã, um homem de bom caráter jamais faria uma adulteração bíblica, jamais criaria cartilhas com doutrinas e procedimentos extra-bíblicos, ou mesmo com supressões bíblicas, com o propósito de criar fundamentos para a criação de uma denominação exclusivista da salvação. Também, segundo os nossos conceitos morais e espirituais, é até admissível que um pastor ensine heresias por ignorância. Mas, a partir do momento em que esse pastor tem consciência do engano, do erro, das heresias e continua seguindo a cartilha adulterada para não perder o seu cargo, os seus privilégios, esse pastor, segundo o nosso conceito moral e espiritual, não é uma pessoa de bom caráter. E por último, ainda segundo o nosso conceito espiritual e moral, um pastor que, depois de ter consciência do engano, do erro e de heresias que estava ensinando, sai da igreja, mas se omite e não se preocupa com as pessoas que ficaram para trás, que não se sente responsável por ter contribuído com o engano e não pensa nem mesmo em alertar as pessoas que ficaram para trás sobre este engano e que ele mesmo ajudou a propagar. No nosso ponto de vista, o comportamento desta pessoa, deste pastor, não revela um bom caráter. Enfim, mas nós não queremos ser os donos da verdade. Mas diante desta mensagem do presidente da Igreja Maranata, que expressa exatamente o mesmo pensamento de muitas outras pessoas que deixaram seus comentários neste nosso canal, eu decidi fazer este comentário com uma resposta padrão para todos os que têm o mesmo conceito sobre moral, o mesmo conceito que o presidente da Maranata. Essa é a minha resposta para essas questões. As minhas respostas são as seguintes. Sobre a primeira questão,
que diz assim: então, você reconhece que mentiu por 20 anos, que enganou pessoas por 20 anos? Sim, eu reconheço que ensinei muitas heresias no passado. E isso me toca profundamente. Tanto que eu aproveito agora para pedir perdão a todos quantos eu tenha induzido ao erro, mesmo que eu tenha feito isso por ignorância. Porque eu também estava enganado, pensando que estava fazendo algo nobre, seguindo, na verdade, a cópia de um mapa adulterado, seguindo uma cartilha de práticas e de doutrinas que não encontram apoio nas escrituras sagradas. Enfim, eu reconheço que errei por ignorância, mas errei. E eu espero, sinceramente, que todas as pessoas afetadas pelos meus erros me perdoem por isso. Mas, como arrependimento não deve ser apenas uma expressão da boca para fora, antes ele deve vir acompanhado de atitudes que revelam que realmente houve uma mudança, eu criei este canal para corrigir as coisas erradas que eu ensinei por 20 anos. E isso não é uma coisa barata para mim. Isso me custa muito do meu tempo. Eu tive de suprimir algumas outras atividades que me dão muito mais prazer para poder me dedicar a este canal. Eu também tive de destinar tempo, esforço e dinheiro para responder ações judiciais que a Igreja Maranata ajuizou contra mim. E, além de tudo, esse trabalho ainda exige muita paciência com aqueles que ainda não entenderam o propósito deste canal e nem aquilo que eu já expliquei nos diversos vídeos publicados. Mas, enfim, se eu ensinei algo errado, nada mais justo que agora eu possa corrigir o erro com atitudes que revelem mais do que um pedido de perdão, mas uma questão prática de resposta a tudo que eu ensinei de errado. Agora, e aquilo que Deus operou nos 20 anos em que você esteve na Igreja Maranata? Você nega, então, esta ação do Espírito Santo? Não, não é possível negar a operação de Deus em minha vida e na vida da minha família, mas hoje eu entendo que as bênçãos de Deus sobre nós nunca estiveram vinculadas ao lugar em que nós estávamos, mas as bênçãos sempre estiveram sobre nós, porque, apesar da nossa ignorância, havia sinceridade em nossos corações, havia um sincero desejo de andar retamente e de não nos deixarmos levar pelas vaidades e também de não negociar com a verdade bíblica. E por isso, assim que os nossos olhos se abriram, nós imediatamente tomamos uma posição para que Deus continuasse a nos abençoar. E isso aconteceu de modo que nós podemos comprovar que a bênção de Deus não está ligada ao lugar em que estamos, mas à nossa condição diante de Deus. Se você quer se certificar disso, basta lembrar do que Jesus disse à mulher samaritana. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 21 a 24. E por fim, a terceira questão. Você então vai negar o que ensinou por 20 anos? E isso não seria uma falha de caráter? Bom, como nós já dissemos, eu acredito que a falha de caráter está em quem ensina algo errado conscientemente, em quem, mesmo consciente do erro, prefere a omissão, seja para preservar o seu cargo e as suas regalias, seja mudando de lugar e pensando que não deve mais se preocupar com quem deixou para trás. Agora, vamos encerrar então com esse trecho final da mensagem do presidente da Maranata. Vejam só. Como é que eu vou dizer que o Espírito Santo revelou nesses 40 anos e amanhã eu vou dizer que eu não creio? A linha do Espírito é muito séria. E as pessoas pensam que mudando de lugar está tudo bem. Meus irmãos, com toda sinceridade, um dia eu realmente acreditei que tudo o que eu estava aprendendo e ensinando era proveniente do Espírito Santo de Deus, que eram revelações exclusivas para a igreja da qual eu fazia parte. Mas hoje eu preciso dizer com todas as letras, eu não acredito mais nisso.
E os vídeos do nosso canal mostram exatamente o porquê. E quanto às pessoas que pensam que mudando de lugar, né, ele diz, está tudo bem, de fato, não é uma questão de mudar de lugar, mas de mudar a nossa mentalidade. A mudança de lugar é apenas uma consequência. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. É isso aí, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.